proposta que o Arsenal está fazendo pelo Vinícius Júnior. 430 mil euros, eu acho que por semana. Dava cerca de 12 milhões de reais por mês. Eu acho que os jogadores têm que aproveitar esse boom, esse momento, mas isso vai ter um momento que vai ter que dar um basta, porque vai acontecer uma explosão generalizada no futebol, né? O Vinícius é muito bom jogador, mas será que ele leva público suficiente ao estádio para pagar um investimento desse? Eu acho que o Arsenal tenta, nesse momento, dar um passo adiante e se colocar no patamar dos grandes do futebol europeu, não só pelos resultados, mas também no mercado e tendo um jogador de primeiríssima prateleira. Para ele seria bem legal jogar uma Premier League. O Arsenal quer o Vinícius Júnior e está disposto a pagar o maior salário da história do clube, 430 mil euros por semana. Mauro César e Flávio Prado debateram ao vivo se o brasileiro vai ou não sair do Real Madrid. Se liga aí no que eles falaram. Bizarra também é a proposta que o Arsenal tá fazendo pelo Vinícius Júnior, hein? Eu tava vendo, cara, 430 mil euros, eu acho que por semana. Dava cerca de 12 milhões de reais por mês a proposta salarial que o Arsenal tá fazendo pro Vinícius Júnior. É muito louco, é muito louco. Ele já teve um baita interesse do futebol árabe, né? Agora tem esse interesse do Arsenal, porque uma coisa é você ir para a Arábia, desaparecer. A outra coisa é você ir para a Inglaterra para ganhar uma fortuna, né? Só que parece que o Real Madrid, né, já convenceu o Vinícius Júnior de ficar. O Vinícius Júnior tem o interesse de ficar no Real Madrid. É o interesse, inclusive, do staff do Vinícius Júnior. Mas é absurdo, né, Flávio? O nível a que tá chegando, os valores do futebol. O cara recebeu uma proposta para ganhar 430 mil euros por semana. Por semana. É loucura o que virou futebol, e é o Vinícius Júnior de novo despertando aí interesse de clubes não só na Arábia, mas na Europa, né, Flávio? Ele tá de férias agora, tá? O Vampeta que gosta. Tá de férias com a Virgínia lá na Jamaica, tranquilo, escutando Bob Marley. Só que tá lá tranquilão, vendo o dinheirinho surgindo nas nuvens, Flávio Prado. Eu acho que os jogadores têm que aproveitar esse boom, esse momento, mas isso vai ter um momento que vai ter que dar um basta, porque vai acontecer uma explosão generalizada no futebol, né? Porque os valores realmente são impressionantes. O Vinícius é muito bom jogador, mas será que ele leva público suficiente ao estádio para pagar um investimento desse? É muito pesado, né? Mas enfim, o Arsenal tá animado, voltou a ganhar uma Premier League depois de muito tempo, mas eu não acredito não. Eu acho que o Real Madrid vai renovar com ele. Não há uma demonstração de que o Real Madrid queira fazer qualquer movimento de negociação com o jogador, não. O Arsenal está fazendo a parte dele, mas realmente acho que, pelo menos por enquanto, o Vinícius deve renovar. É que eles estão conversando faz tempo, antes da Copa já estavam conversando e tal. Então a coisa ficou um pouquinho mais complicada, e aí abriu brecha para que se tivesse esse tipo de especulação ou até de alguma proposta, de alguma conversa. Mas, a princípio, eu acho que o Vinícius vai continuar no Real Madrid, sim. Ele é um jogador que ainda tem muito a dar para o clube. E além disso, nesse momento o Real Madrid, né, ele enxerga que o Vinícius Júnior seja também um trunfo comercial, né, para o clube. Comercial, porque ele foi transformado em um dos principais alvos, né, ativos comerciais do clube espanhol. O clube possui cerca de 50% dos direitos de imagem do atacante, acordo estabelecido na renovação contratual assinada em 2022. Para tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Arsenal, teria que pagar o atual valor de mercado do Vinícius Júnior é de 140 milhões de euros, aproximadamente 810 milhões de reais. Ou seja, Mauro César Pereira, Vinícius Júnior muito valorizado, né? E numa boa, apesar dele não ter batido o pênalti, eu cobrei que ele tivesse batido, eu acho que ele deveria ter batido, a Copa foi positiva pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior jogou bem a Copa do Mundo. É claro, ele não pode jogar sozinho na seleção brasileira. Você acha que pode até ter valorizado, Mauro, o Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo pelas atuações que ele teve, pelas participações em gols? E outra, Mauro, um brasileiro muito valorizado e o outro segue sendo desvalorizado, né? Que é o Endrick. Porque, pelo jeito, o Mourinho não faz questão
que o Endrick fique no Real Madrid, foi isso que eu vi hoje nas notícias aí das redes sociais na Espanha, porque ele acha que o Gonçalo Garcia tem características diferentes dos outros jogadores que ele tem no ataque. Pô, se o Endrick não ficar no Real Madrid agora, aí eu acho que ele tem que desistir mesmo do Real, Mauro. Buscar o caminho dele. Bem, se um técnico decadente como José Mourinho não quer o Endrick, que bom pro Endrick, né? Que ele encontre o caminho dele, ele que é um ótimo jogador em outro lugar. José Mourinho no Real Madrid é um negócio inexplicável em 2026, né? Muito bem. Na temporada passada ele estava no Fenerbahçe sendo eliminado pelo Benfica na fase preliminar da Champions, lembra? Aí ele foi para o próprio Benfica também, não deu em nada, enfim. E agora seguiu aí para o Real Madrid, uma estranha contratação, realmente não consegui entender. Sobre o Vinícius, a Copa acho que ajudou um pouco, mas ele nem precisa disso, já está num patamar que, mesmo que fizesse uma Copa ruim, e discordo com relação ao pênalti, né? O que você defende seria uma anarquia, porque o senhor Carlo Ancelotti definiu que o batedor de pênaltis entre os jogadores que estavam em campo seria o Bruno Guimarães. 13 minutos de jogo. Como é que você vai chegar e falar assim, olha, quem ia bater essa porra sou eu? Não é assim. O técnico determinou. E mais, o Vinícius não é grande cobrador de pênalti também, não. Se fosse ele que seria o encarregado, o Ancelotti sabe disso, que trabalhou com ele. Ele não é um bom batedor de pênalti. Aliás, até tem uma tese do Arnaldo Ribeiro que eu acho boa. O jogador, quando chega no patamar do Vinícius, se ele não bate pênalti bem, ele tem que começar a bater, aprender a bater bem. Tem que virar um bom batedor. Por quê? Em momentos difíceis, você espera que o grande jogador assuma essa posição. Mas ele tem que se preparar para isso. Agora, se o técnico escalou um outro para bater, ele não pode chegar na hora lá. Se fosse final de jogo, até entendo. Final de jogo, a última lance da partida, momento dramático, você chegar no colega e falar, cara, como é que você tá? Você tá bem para bater? Tá bem de cabeça? Tá confiante? Se o cara deu uma pipocada, pô, não sei, quer que eu bato esse negócio aí. Aí é diferente. Mas no começo de jogo, não tem como, cara. Seria uma atitude de total insubordinação ao técnico. Você atropelar um companheiro para bater um pênalti, pareceria vaidade, dono do time. Não pode fazer isso. Não pode. Eu sou contra isso. Aliás, eu acho um absurdo quando o treinador deixa o jogador definir quem bate o pênalti. Isso é função do técnico. O técnico define quem bate escanteio pela direita e pela esquerda, falta de média distância, falta que vai cruzar na área, falta direta, falta frontal, né? O técnico define isso tudo. Quem sai jogando, qual volante que baixa para receber no meio dos zagueiros ali, ele define tudo. É o pênalti, ele não define nada, não. Tem que definir. Quem bate é o Manuel, se não tem o Manuel é o Joaquim, tem o Joaquim é o Pedro, não tem o Pedro é o João, tem o João é o Vinícius, e assim vai. Agora, claro que existem situações no jogo, mas é o começo do jogo. Começo do jogo. Então não tinha como ali. E poderia bater e perder também. Aí nós diríamos o quê? Pô, viu? Atropelou o colega e perdeu o pênalti, o Brasil foi eliminado. Então, acho que isso aí não. Ele fez uma boa Copa, o time jogava em função dele, ele que tinha que responder, ele respondeu. E até deu o passe pro Endrick, né? Que poderia ter feito um gol, que poderia ser um gol de classificação do Brasil ali naquele momento, que apontasse para a classificação do Brasil. Mas eu acho que o Arsenal tenta, nesse momento, dar um passo adiante e se colocar no patamar dos grandes do futebol europeu, não só pelos resultados, mas também no mercado e tendo um jogador de primeiríssimo time, né? Da primeiríssima prateleira, né? Para ele seria bem legal, hein? Jogar uma Premier League. Seria bem legal, seria um desafio muito interessante. Profissionalmente, olha, não sei se vale a pena continuar no Real Madrid, nessa tentativa e erro, uma temporada ruim, e agora com o Mourinho, sei lá o que vai sair. Mourinho sempre quer ser mais estrela que todos os jogadores. Não sei não, cara. Acho que o Arsenal seria bom para ele, hein? Pensando aqui, lógico, depende de questões financeiras. Agora, a grande questão, o contrato dele está chegando ao final e é o momento de explorar isso aí, né? Tem um ano, né? Tem mais um ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar livre.